Boa noite, professor. Opa, boa noite, Jonathan. Como vai? Tudo bem? Certo? Bom, consegue ver o slide aí? Sim, aula 12. Ah, beleza. Como é que tá aí? Como é que foi a semana? Tudo bom? Certo, hoje tô meio ruim aí, mas estamos bem. Foi boa a semana. Certo. Vê se chega mais alguém aí para a gente começar. Sim. É igual o outro, decola rápido para pousar rápido. Aquele sexta-feira passada ali, acabou mesmo os dados bem no meio da aula. Não tinha renovado o pacote ainda. Estou ouvindo um pouco baixo, mas você me ouve bem, né? Sim. Ô, professor, Diga aí. aquele o Fokker 100, ele tem o reverso lá na ponta traseira, lá, né? Na cauda atrás. Ele abre duas portas, né? Uma para cada lado, assim, como se fosse duas portas, né? Sim. Por que que ele pousa, tipo, ele vem de longe no ar ainda com ele aberto já? Ele deve vir só se ele vier com ele armado, senão não abre, não. E só reversa só abre no pouso, no chão. Pois é, eu cresci vendo os pousos, né? É. Passava em cima de casa, praticamente. E na época que a TAM tinha os Fokker 100, direto, ele passava assim, já ele aberto. Uma porta completamente aberta, assim, pro lado, ou às vezes, tipo, Não, mas não é o reverso. O reverso só abre no chão. Ali ele podia estar armado. Porque você tem avião que tem umas duas ou três posições para o reverso entrar, né? Então, nesse caso aí, eu posso averiguar melhor do Fokker 100, te explicar. Mas, com certeza, o reverso não estava acionado. é, eu não sei se chega a ser o reverso, né? Pelo que eu vi a galera falando ali, é lá atrás, né? Ele abre. Eu pensei de repente que poderia ser ele ser usado para compensar um aerodinâmico também. De repente, será que você não está confundindo com a porta do trem, não? Que está aqui embaixo, aberta, não? Não, não, professor. Tem atrás ali Você no olhava leme no ali. motor mesmo. Não era no motor. Ele é bem lá atrás, lá como se fosse a APU. Daí ele abre duas portas assim. E daí muitas. Eu não voei o Fokker 100, preciso dar uma olhada, mas com certeza não é o reverso aberto, não. Sim. Muitas vezes ele passava lá com a tampa aberta ali. Ficava pensando, mas tá com a porta do avião aberta, né? Mas com certeza não era a porta. Não sabia o que que era na época, né? Era criança, faz muito tempo, né? Que não. Você morava ali em Congonhas? Não, Caxias do Sul, Ah, em Caxias? Ah, porque ele pousava lá. né? Acho muito bonito aquele avião. É, mas por dentro fazia muito barulho também. Você chegou a voar ele, não? Como passageiro? Nunca, nunca nem voei. O único voo que eu fiz foi um voo panorâmico. Ele era bem. Lá na cauda ele era bem barulhento. Sim, o motor fica lá atrás, né? Mas era muito bom. Eu voei bastante passageiro com ele, né? Era muito bom. E, e o que você está fazendo da vida aí? Qual é a sua previsão, a programação de vida, o projeto de vida? Agora eu tô só dando início a esse sonho aí, né? Pilotar. Tô guardando toda a minha energia financeira aí pra começar a fazer as horas de voo ano que vem já.
fazer tudo o que eu puder e já ir fazendo já. Entendi. Não dá para perder tempo, né? Tô com 32 já. Podia ter começado, mas por falta de informação aí eu nunca fui atrás. Mas você sempre que você quis fazer? Ser piloto? O que era? Piloto. Mas talvez me desacreditaram, não sei, alguma. Nunca fui atrás. Sempre falaram que era caríssimo, né? Mas preço de uma Mas faculdade, é na caro verdade. mesmo, né? Como é que vocês fazem? Vocês têm patrocínio aí da escola? Como é que é? Não, não, eu trabalho para pagar. Eu trabalho na concessionária da Jeep e Ram, instalando acessório. E tenho minha renda já, né? O que você está Tô pagando. falando do Fokker 100 é o que eu mostrei na imagem aí, né? Não, não apareceu a imagem, professor. Mandei no chat aí. Deixa eu ver aqui. É exatamente essas duas portas ali atrás. Não sei se é porta. É Marcelo. Como vai, Marcelo? Tudo bem? Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo. Minha voz está chegando bem aí? Aqui tá, aparentemente tá normal, né? Mas às vezes aqui pode Sim. falhar o sinal porque eu trabalho embarcado, né? Aí o sinal aqui não é dos melhores, então às vezes pode falhar aí um pouco, mas é por conta Entendi. de onde eu tô. Eu estou ouvindo vocês dois um pouco baixo, mas estou conseguindo ouvir isso. E agora? Qualquer coisa vocês falam um pouco mais alto. Na realidade, quem fala mais sou eu, né? Mas e agora, tá melhor? É. Bom, já são aí 7h10, né? Vamos começar a nossa aula aí. O... Nós falamos, terminamos, né, na aula anterior sobre a gente chamou aí de LRU, né? E deixa eu só voltar aqui um.
né, que é o Liner Replacement Unit, ou seja, vocês conseguiram entender o que era a parte modular aí dos módulos, né, vamos dizer assim, nas chapas que entravam no avião para você trocar rapidamente a, o equipamento para ter uma confiabilidade maior, tinha essas vantagens aí, que era a eficiência, né? Que é mais rápido e eficiente, permite o fácil acesso aos componentes que estão em pane. Normalmente é uma luz que acende, um alarme que soa, dependendo da aeronave. A economia de custo também, porque você só conserta e só repara e foca o trabalho naquilo que está com problema e não numa outra pane, né? Tem aí a flexibilidade também, que é o planejamento da manutenção. Você consegue também fazer uma diagonal de manutenção, comprar equipamento de acordo com o histórico das panes. E também a confiabilidade. Uma vez que você sabe onde está a pane, você consegue despachar mais rapidamente aí a aeronave. Se você computar que um avião de passageiro ele tem aí um tempo médio de 30 minutos, 40 minutos no chão, entre o pouso e a próxima decolagem, conseguir detectar onde está a falha e substituir a LRU que está em pane, isso é um dinheiro, vamos dizer assim, uma economia imensa para a empresa. Que cada voo, ainda mais com as multas, né, que tem por atraso da aeronave, pane, né, todo mundo entra na justiça. O Brasil, acho que é o maior país do mundo que tem casos na justiça sobre atrasos de voo. A legislação aqui é bem favorável ao passageiro. A empresa aérea atrasou, que não, se não for por meteorologia, o passageiro entra na justiça, vai ganhar com certeza alguma coisa. Além dos pontos que a empresa dá, os bônus, né, os vouchers que a empresa dá para o passageiro pelo atraso, para dar uma compensada naquele atraso. Então, as panes são prejuízos garantidos para a empresa, ok? Então, a gente viu que a importância das LRU. E dando sequência no nosso curso, nós temos aí um pouco falar de que da nossa aeronave. Agora, a gente vai falar um pouquinho do motor, a gente já falou bastante de motor, falar agora vamos dizer assim, a temperatura do motor. O que interfere, né, uma temperatura mais alta ou uma temperatura mais baixa. O Jonathan, o que você acha aí? Que é melhor o motor funcionar mais frio, mais quente? O que você acha? O motor a pistão, por exemplo. Quente, ele flutuar, né? Marcelo, o que você acha aí? Motor a pistão, né? Jato não. Marcelo gosta de jato. O que você acha? Não, tem que. é um- é- é- acho que é importante, né, manter, né, a temperatura ali dentro assim, do que o fabricante determina, principalmente por conta da viscosidade, né? Isso. Toda vez que a gente fala, né, o que é melhor, mais quente, mais frio, isso tudo é um referencial. Então, o referencial ele é sempre baseado no que o fabricante planejou, né, o pré-requisito que o fabricante fez com que aquele aeronave operasse para poder ter o rendimento esperado, né? Então, o Divino entrou aí, daqui a pouco a gente pergunta para ele, então, se a gente considerar que o sistema de resfriamento, né, ele interfere na eficiência do motor, e a gente observa que quanto maior a temperatura de combustão, maior é a eficiência dele. Por quê? Porque, na realidade, se você tem uma combustão alta, você tem uma temperatura, uma coisa virou consequência da outra. Mas o calor, como diz aí no texto, né, aquece o sininho do motor. Então, tem um lado bom, que ele significa que tem uma potência boa, mas os cilindros também passam a operar com temperatura maior. E, como eu falei das outras aulas, né, a sobrevida de um motor, seja ele pistão ou reação, é a temperatura do motor, das etapas que estão no motor, no caso de aeronave a reação, você tem ali os estágios, que a gente chama, os estágios do motor, e o motor
A pistão você tem ali os cilindros, tem as peças que estão, as engrenagens que estão funcionando com aquela temperatura. E a gente viu lá atrás também que o óleo tem a sua função para equilibrar e fazer e lubrificar essas peças. Então, o motor, quando ele está bem acima, né, ele dá uma explosão boa, mas você também tem um desgaste prematuro, provavelmente prematuro, dos cilindros. Isso faz com que você tenha um gasto, né? A empresa, o fabricante, não, o operador, tenha um custo antecipado da manutenção do avião, que poderia ser a troca do cilindro. E aí, segundo algumas teorias, vamos dizer assim, alguns conhecimentos aí, né? Que normalmente quando ele é de liga de alumínio, ela deve ser mantida em torno de 300 graus. Para a gente não muda muito, porque você entra no, desculpa, você entra no avião e está lá a temperatura que o avião dá. Você não vai ficar vendo se é 300, 305, você vai ver se é verde, amarelo e vermelho. Né? Porque o número, o que você vai fazer? Você vai cortar o motor, vai voltar, mas aí o verdinho, o amarelo e o vermelho, você vê se já está muito alto ou não, você acaba voltando. Existia antigamente a preocupação de se decorar esses números, né? Mas verificou-se depois que a cor facilita bastante, você não precisa decorar o número. Então, você tem uma cor verde, significa que está tudo bem, o amarelo já determina uma atenção para você, e o vermelho é que está fora dos limites normais da operação. E aí tem os procedimentos normais, que é o retornar, cortar o motor, reduzir potência, aumentar a mistura, né? No caso de avião, a reação. As cores ajudam bastante, ok? Sempre se preocupando, que é o nosso assunto de hoje, que a temperatura muito alta danifica o seu motor, reduz a vida útil do seu motor. Okay? E aí a importância agora de se aquecer. Lembrando que quando a gente diz aquecer, a gente não está dizendo superaquecer. O aquecimento é porque, às vezes, o fabricante programou o consumo, a potência com uma determinada temperatura. Mas se você está num ambiente muito frio, o motor não atingiu aquela temperatura, você pode causar algum dano naquele motor por não ter aquela temperatura ou não ter a eficiência esperada. Então, você precisa aquecer o motor. Vocês devem lembrar que quando vocês estão com o carro, tem a temperatura muito fria, principalmente quem está no sul aí, você liga o carro, não sai andando, você espera um pouquinho a temperatura subir e depois sai andando com o carro. Ou se sair, sai devagar, não já sai acelerando todo o motor, porque ele tem a sua lubrificação ali para funcionar de acordo com a temperatura. Okay? E o desempenho do motor ele é diretamente ligado a essa temperatura e o que a gente chama de arrefecimento. Né? Então, ele precisa estar na temperatura que foi fabricado para operar, foi planejado para operar. Se é 200, se é 250, 310, tal, para cada avião tem um número mágico ali que o fabricante bolou para ele operar e ter aquele consumo. Okay? Mas o importante é o conhecimento. Eu preciso operar o meu motor com uma temperatura adequada ou prevista conforme o fabricante. E quando eu estou numa condição que o motor está frio, que num ambiente que está frio, o que eu faço? Eu aqueço esse motor. Como é que eu posso aquecer? Eu posso aquecer. Tem aviões que você tem procedimentos de mudar a mistura, procedimentos de mudar a parte externa, fechar, abrir. Então, para cada avião tem um recurso para você aquecer, ou mudar o nível de voo, ir para um nível mais baixo, onde a temperatura pode estar mais alta, ok? Então, a gente está falando de avião a pistão, que é um procedimento parecido com o do automóvel. Esse é o do ar. Agora, se eu quiser aquecer através do líquido, aí eu tenho que ter nesse meu avião um sistema que o líquido, que a gente chama de líquido refrigerante, né, que refrigera, que ele tanto esquenta quanto esfria, ele circule dentro das peças do motor de forma a fazer com que o motor tenha a temperatura que a gente entende, que o fabricante entendeu que é adequada. Ok? Então, essas modernidades que vieram, né, acontecendo desde o Santos Dumont, do 14 bis, né, se evidenciou que o aquecimento líquido
é mais adequado do que o aquecimento a ar. Mas se eles dois refrigerarem, cumprem o que a gente precisa para o motor. Os óleos que lubrificam esses motores, né, ele, como todos nós vimos nas aulas anteriores, o que eles fazem? Eles são utilizados para reduzir o atrito, né? O atrito existe, existe, mas eles tentam lubrificar esse atrito, fazendo com que o atrito existente através desse óleo seja aquele atrito previsto lá na fabricação. Porque quando se fabricou, apesar da gente achar que não tem atrito, o motor não, ele tem um atrito. E o óleo está sempre ali lubrificando. Por isso que existe o óleo. À medida que o avião vai ficando, o motor vai ficando mais utilizado, mais velho, aquelas folgas já estão próximas das suas tolerâncias máximas. O atrito também é consequência disso. Você pode ter um atrito maior ou menor de acordo com a tolerância do, das peças, da biela, do êmbolo do cilindro, tudo isso faz com que você tenha um desgaste maior ou menor. E o que o lubrificante faz? Ele faz com que também, como consequência de um atrito menor ou de um atrito lubrificado, a temperatura também pode abaixar, ok? Isso faz com que o óleo, ou melhor, o óleo faz com que refrigere a temperatura do motor. É fácil vocês entenderem, um avião que está com um vazamento de óleo. E aí, o João Divino, um avião que está com vazamento de óleo. Se você olhar para o instrumento da temperatura, provavelmente a temperatura vai baixar ou vai subir? Boa noite, professor. Em primeiro lugar, quero pedir desculpa aí pelo atraso. Um motor com vazamento de óleo. Rapaz, boa pergunta. Mas, pela lógica, a temperatura deve subir, Deve subir. A temperatura deve subir, porque menos óleo, mais aquecimento, menos poder desse óleo retirar calor dessas peças, porque ele está em menor volume, e isso torna o motor mais quente. Exato. Você falou uma coisa boa, né? Retirar calor. Então, o óleo ele facilita o que a gente chama de troca de calor, né? Você tem o atrito dos metais, vamos chamar assim, e tem uma substância diferente do metal, que é o óleo. Se ele tem uma temperatura diferente dos metais, ele vai fazer com que essa temperatura tenda a baixar ou ir próximo dele, e o óleo também subir um pouco do que ele tinha. Vai ter um meio do caminho ali. Então, um avião, um motor que está com vazamento de óleo, essa troca vai ocorrer vamos dizer assim, com uma intensidade menor. Por isso, a temperatura, o óleo não vai fazer o dever de casa dele, a temperatura do motor vai ser maior. Okay? Isso aí é bem intuitivo para vocês, concorda? Quem tem carro aí, a maioria já deve ter dirigido o carro, tem lá, o que o carro tem? Tem a temperatura do óleo, acende uma luzinha, né? Pressão normalmente não tem, só tem temperatura, né? Acendeu a luz, viu ali o radiador do carro, né? Tem carro, tem radiador, aí tem lá ó, o indicador do ponteirinho, normalmente é 90 graus, fica por ali, né? Uma média, você liga o carro, está esquentando, né? Pum, fica ali no sólido. Porque você tem uma borboleta que deixa passar o líquido para refrigerar o motor quando ele atinge uma temperatura maior ou não. Okay? E o óleo é a mesma coisa. Essa finalidade do óleo, né, foi verificada em função de algumas características e propriedades do óleo. Uma delas é a viscosidade, ou seja, o que o óleo produz de viscosidade faz com que você tenha uma lubrificação melhor e, com isso, uma temperatura mais baixa. Então, um óleo com uma viscosidade adequada, inicial, um óleo novo que você colocou no carro, vai fazer com que o teu carro tenha temperatura padrão, conforme o fabricante. Se o teu óleo já está bem gasto, já está bem antigo, a viscosidade dele está diferente do início, a sua temperatura pode ser que suba mais um pouco além do limite natural do carro. Okay? Não quer dizer que vai estourar o motor, mas você está prejudicando, ou melhor, está tendo uma
temperatura maior é a resistência do seu motor. Aí tem as condições também funcionam para o ponto de congelamento. Essa viscosidade, ela tem a propriedade do óleo, né, de aumentar à medida que a temperatura baixa. É lógico que o óleo tem um ponto de congelamento, assim como a água tem, enfim, mas o óleo ele tem um ponto de congelamento diferente de uma água para poder você voar a menos 50 e poucos graus. E quando a temperatura não está assim, você tem um aquecimento do motor, né, da parte de lubrificação, para que a temperatura suba e do óleo também, ou da água, para refrigerar o motor. Para que isso não congele e o seu motor não funcione, pare de funcionar, ok? Graças a essa lubrificação, o seu motor pode funcionar a baixas temperaturas, como menos tantos 50 graus, 0 grau, coisa desse tipo. E aí tem o tal do ponto de fulgor, né? Que é onde, como é que esse óleo vamos dizer assim, pega fogo, né? Ele também tem, se você acender demais, aquecer demais, ele pode ter uma própria propriedade do óleo também de inflamar. Então, o óleo também ele deve ter na sua composição, o fabricante do óleo lá, sai lá do petróleo, ele tem um ponto de fulgor calculado para onde ele vai ser operado. Se o motor funciona a 300 graus, o ponto de fulgor dele é 200, esquece, o fogo não vai resolver o seu problema. Ele tem que ter um ponto de fulgor muito maior do que a temperatura natural do motor. Então, quando se coloca um óleo no motor, você não pode colocar um óleo fora da especificação. Por quê? Porque se você tiver um desses itens, viscosidade, ponto de congelamento, ponto de fulgor inadequado, você poderá ter um atrito maior, poderá ter um congelamento ou o seu óleo pega fogo e não fazer a função que tem que fazer de lubrificação, ok? São pontos importantes. Isso aponta o quê? Sempre para o acidente, para a prevenção. Às vezes você está voando, aí quer completar o óleo, chega lá numa oficina, o cara não tem o óleo do que o fabricante recomenda. Aí, não, aí veio o cara, não, bota esse aqui que é a mesma coisa. Não, aí você precisa saber as características, saber tudo, por isso que o óleo tem que ser utilizado de forma a cumprir o que está estabelecido pelo fabricante, ok? É o óleo meu tal, tal, tal. Esse é o óleo. Não adianta você querer botar outro, que algum desses pontos podem não ser os pontos, vamos dizer assim, o ponto adequado do óleo para aquele motor. É muito importante isso. Existem acidentes com isso aqui? Vocês acham que já ocorreu algum acidente por usar um óleo inadequado? Sim, tem acidentes aí, Com histórico de certeza. acidentes de avião que perdeu o motor, estourou o motor porque não usou o óleo de forma adequada. Espera um instantinho. Desculpa, então, a interrupção pequena aqui. Então, a importância de cumprir a especificação não é porque tem os números, é porque tem uma condição de cumprir esses viscosidade, ponto de congelamento tal, e fulgor, para não danificar o motor, ok? Então, o arrefecimento é isso aqui. É o aquecimento, né, que se você quiser falar, que ela não pode estar abaixo de um determinado valor. Por quê? Porque, no caso do motor a pistão, né, a gasolina pode voltar ao estado líquido e provocar a parada do motor. Então, por isso, os motores possuem sistema de aquecimento com o objetivo de manter a temperatura ideal. Então, toda vez que vocês voarem um avião que tem lá os limites verdinho lá, você tem que manter aquela temperatura naquele limite, ou mudando a mistura, ou fazendo procedimentos como esse que eu vou mostrar aqui, que é uma parte externa do avião que entra ar ou não no avião, ou faz com que esfrie ou que não esquente, ou que aqueça mais ou menos, né? Então, você, por exemplo, que voa cênica, você vai ver que tem isso lá. Então, você decola com ele aberto, para que o motor, na potência máxima, tenha uma chance de ser refrigerado,
e quando você vai voar nivelado, isso aí você fecha, para ele não servir de atrito e reduzir sua velocidade. Mas você pode ter que usar isso aí também na descida, em função de aquecer ou não o motor, ou esfriar. Então, isso regula de avião para avião. Normalmente, é avião a pistão que tem isso. Ok? Essa entrada de ar externa aqui. Normalmente fica embaixo, o Seneca tem um comando embaixo da manete ali, das manetes. São duas alavancas, tem a direita e a esquerda, que normalmente não fecham direito, fica sempre um pouquinho para fora, às vezes o avião voa até meio torto, né? O pessoal diz que o avião voa meio torto, mas ele, em um voo de cruzeiro, ele atrapalha a sua velocidade, ele é um ponto de atrito. Ele resolve o problema da temperatura, mas se não estiver bem regulado, ele compromete a sua velocidade. Okay? Como é que funciona, né, esse arrefecimento a ar? Você tem um aquecimento que pode ser a ar, não é isso? Todo esse processo é o quê? É fazer com que passe uma temperatura mais fria ou mais baixa, desculpa, mais baixa ou mais alta, no motor, para que ele voe na temperatura prevista. Então, sempre vai ser isso. Que a gente chama de entra, forçado ou não, ok? E você tem também aquela aleta lá embaixo, é um dissipador de calor. Ele é transferido para fora. Ele não fica concentrado ali no sistema do motor. Com isso, faz com que haja uma diferença de temperatura, né? Ele não fica aquecido o tempo todo naquela temperatura. Ele está trocando com o ar externo, ok? Agora, toda vez que você tem uma troca de calor, você tem uma eficiência menor, porque você está perdendo alguma coisa, está perdendo energia. O correto ou o normal era ele funcionar com tudo fechado com aquela temperatura prevista, mas às vezes as condições do motor de combustível, de regulagem, faz com que a temperatura seja mais alta e você tem que fazer uma troca de calor, vamos dizer assim, com ar externo. E aí a eficiência do motor é perdida. Ou seja, à medida que o motor vai ficando mais velho, isso tudo vai acontecendo. O óleo já não lubrifica tanto, os cilindros já tem uma folga maior, já a fita é maior, os pedaços de metais, a temperatura precisa ser bem resfriada. Isso é um indício de que o motor está começando a chegar no seu final. A sua potência tem que dar lá tantas, sei lá, 2.300 RPM, só dá 2.250 ou dá coisas desse tipo. Então, é muito importante entender isso para saber por que o seu motor não está dando aquela potência. Será que a minha temperatura está correta? Será que a minha regulagem de mistura está correta? Uma pergunta para vocês. Eu posso decolar com o meu motor? A mistura é o combustível, né? Eu posso decolar com ele com a mistura rica, que é o combustível todo, né? Usando todo o combustível, ou com a mistura pela metade, ou seja, uma mistura de combustível e ar que tem menos combustível do que a da decolagem que eu falei agora. Eu posso decolar assim, com a mistura reduzida? Não, não pode. Oi? Não, senhor. O senhor tem que decolar com a mistura. Em teoria, pode. Em teoria, pode. Se o seu motor estiver tendo o rendimento com aquela mistura a metade ou um pouco, pode sim. Mas se você tiver alguma falha de um magnético, alguma falha, você vai precisar enriquecer a mistura para decolar. Então, por precaução, você já decola com ela em rica. E as regulagens de decolagem, normalmente as curvas são feitas com a mistura em rica. Mas você pode decolar com ela mais baixa. Isso proporciona o quê? Você decolar com um motor um pouco mais velho, coisa desse tipo. Qual é o risco? O risco é que se você precisar de potência máxima, por uma falha de alguma parte, você não tendo condição de botar ela em rica, você vai ter perda de altura e de velocidade. Então, não é aconselhável decolar com a mistura sem ser rica. Ok? Correto. O importante é a verificação do que você tem na mistura e na potência, né, na liberação de combustível e ar, para saber se dá a sua potência e a rotação, no caso de avião aéreo, a rotação da hélice. Ok? E, de novo, as vantagens e desvantagens são as peças
Quanto mais lubrificado, mais próximo da temperatura adequada, você tem menos manutenção, você tem menos serviço. E quando você tem um sistema de ar, ele é mais leve do que o líquido, porque você está usando o ar externo, o líquido não, você tem que levar mais líquido, tem que passar o líquido, então você tem peso. E quando você tem peso, você precisa de mais potência para aquela mesma velocidade. Então, tudo é um jogo de potência, consumo de combustível e dinheiro. Okay? E as desvantagens? Né? A eficiência é menos eficiência na transferência do calor, como a gente falou, porque você está trocando ar, está trocando a temperatura que existe ali, né? E a limitação. Você precisa fazer com que o seu avião tenha, que nem aquela imagem que eu mostrei, aberturas para trocar calor. Então, você cria buracos, vamos chamar assim, janelas no avião, que não são, vamos dizer assim, o design do avião era inteiriço, mas devido à temperatura, você teve que abrir ali um quebra-vento ali para poder entrar ou sair ar quente. Okay? E a gente vê aí que exemplo de aplicação, aeronave leve, em ultraleve, esses aviões que são menores, né? E no caso de avião, para vocês fazerem uma comparação, avião muito antigo utiliza isso. Okay? Troca de temperatura. E o líquido, né? Até aí está tudo bem? Vocês estão tão tranquilos aí? Não tem muita dificuldade, né? É quase que intuitivo, né? Isso. Líquido refrigerante. Ele normalmente é uma mistura de água e um anticongelante. Por quê? Porque ele tem que funcionar em lugares que haja em que a água se congele. Então, para a água não congelar, você também tem que, além de colocar água, o líquido tem que ter um anticongelante, ok? Em alguns países é comum, no próprio avião parado ali para desembarque passageiro, tem as asas todas com superfície de gelo, né, congelando ali. Tem países que essa parte de ponto, né, de congelamento é evidente ali. E aí, quando a gente fala de circulação, né, o líquido, e ele é sempre bombeado. A gente precisa de um radiador, todo mundo já teve carro aí, sabe, tem um radiador para circular o ar, ok? E vai precisar de alguma bomba, algum mecanismo para fazer com que essa água circule quando for necessário. Esses carros, vocês estão mais acostumados, tem aquela famosa borboleta, ou cebolão, que eles chamam, né? Atinge a temperatura e tem um sensor que abre. Se ele estiver em pane, ele não abre, a temperatura do seu motor começa a subir e você acha que vai perder o motor. Aí é só fazer o que? Parar. Só que em voo não dá para parar. Em voo, se seu radiador estiver em pane, provavelmente você vai ter que mudar de altitude e reduzir a potência para não estourar o motor do seu avião. E aí cada avião tem um procedimento para determinada pane. Okay? E o radiador, como o nome diz, ele irradia, vamos chamar assim, o calor, né? Ele vai dissipando, ou seja, ele vai fazendo com que o líquido que passe nas tubulações ali troque com o calor dele. Então, vai reduzindo o calor, principalmente se for um calor em excesso. Né? E ele fica, no caso do carro, ele fica na frente, todo mundo conhece por quê? Porque ajuda, ele na frente, o ar de impacto ajuda a refrigerar o radiador também. Então, fica mais frio ainda. Todos esses equipamentos, eles precisam serem monitorados. Como você monitora esses equipamentos? Um equipamento é um termostato que faz com que ele libere ou não o líquido de acordo com a temperatura do motor. Isso é feito através de uma regulagem, é um mecanismo simples, né, que à medida que sobe a temperatura, ele abre o circuito e deixa liberar o líquido. E baixou a temperatura, ele para fazer com que o líquido volte e se mantenha frio para quando precisar ele já está frio. Então não tem nada, não tem nenhum segredo nisso. Vantagens e desvantagens também. A eficiência é que eu tenho um controle maior da temperatura do motor em faixas que eu desejo, né, mais para frio, mais para quente, e eu consigo ter um desempenho melhor do que o outro lá, que é mais pesado. Ok? Desempenho do motor e uma eficiência térmica. Tá? Então, não tem assim grandes diferenças para a gente estudar. Aí vem
As desvantagens é mais complexo, porque você precisa ter circuitos, pode ter vazamento, pode ter corrosão, tem todo vamos dizer assim, um troubleshoot para determinar as panes, as falhas, os vazamentos, né? E também tem o peso dele. É um equipamento que você colocou a mais, que um radiador é um equipamento a mais no seu. Quanto um radiador tem de carro pesa quanto, mais ou menos? Quantos litros de água tem um radiador no carro? Alguém sabe Bom, aí? Em torno de quantos litros ou peso ele vazio, no caso? Mas ele, para funcionar, tem que estar cheio, né? Então, ele vazio não vai te servir. Então, cada líquido a mais que você coloca é uma carga a menos, ou de passageiro ou de bagagem que você coloca no seu avião. Ok? Dependendo do tamanho do motor, da especificação, você gasta mais, consome mais água ou transporta mais ou menos água. Ok? Para ficar mais fácil, eu botei aí o motor de automóvel moderno, né? Então, você tem isso, então, os radiadores são bem simples, né? Aeronave médio e grande porte. Você tem, para um alto desempenho, também tem radiadores. Tá? Porque, normalmente, para alto desempenho, você tem a necessidade de ter uma potência muito alta. E a água refrigera mais rápido. Ok? Dando continuidade aqui da comparação do ar, ele é menos eficiente em comparação ao sistema líquido. Por quê? Porque ele depende de você abrir uma janela, o ar trocar calor com ar externo com o de dentro com o externo, e o líquido não importa o que está para fora, ele sai do radiador e vai pelos circuitos e ele controla a temperatura. Claro que isso tudo é calculado para cada avião, para cada tipo de motor, para cada consequência que possa ter. Existem, se ocorrer uma explosão no seu motor e tal, não tem radiador que segure. Ele vai parar, primeiro que ele vai travar o funcionamento e não vai ter como o radiador fazer nada. Okay? Menos manutenção e menor complexidade, é o ar. Você não tem tubulação, radiador, não tem nada. Já o líquido, você tem mais componentes, você vai trabalhar mais. Então, tudo isso é dinheiro. E em aviação, tudo isso que a gente fala você quer isso? É melhor? Vai pagar mais. Porque pesa, tem mais manutenção, tem mais inspeção, tem mais exigência, tem mais tempo de certificação para verificar se está correto, se não está, se está cumprindo as exigências. Tudo que tem certificação custa dinheiro. E aplicações. O AAR é adequado para voos simples, voos tranquilos, e o líquido, quando a temperatura ela é implicada pelo desenvolvimento do motor, pela potência do motor. Então, normalmente, isso você não escolhe. Você compra o seu avião, já está desse jeito. E se coloca radiador é porque eles já testaram que não o ar externo não resolveu o problema. Precisa de líquido, ok? Ninguém coloca líquido se o ar resolve. Okay? Então, o ar já foi testado, não resolveu. Para aquele avião que precisa do desempenho maior, o que ele faz? Ele coloca o líquido, que é o radiador. Bom, por incrível que pareça, a gente cumpriu quase 100% aí da aula de hoje. Tá? A gente já tem adiantado aí nas aulas anteriores essas unidades. Ficaram com alguma dúvida antes da gente entrar no estudo de caso do assunto hoje? Me Tranquilo. contem um caso aí que pode acontecer em relação à lubrificação inadequada, uma troca de calor inadequada. Que tipo de acidente, ocorrência pode acontecer em voo? Contem aí para mim. Dê um exemplo vocês aí. Aliás, eu vou fazer o seguinte: conversem vocês aí, 5 minutos, depois eu pego o exemplo. Vai lá. Uma perfuração de mangueira, um vazamento, né? Uma mangueira furada, né? De água. Opa. Ele perguntou, eu acho que sobre vazamento de óleo. Não, o vazamento de líquido. A minha internet está cortando bastante, mas em caso
de vazamento de óleo é crítico, porque aí o motor vai travar. O motor sem lubrificação não funciona. E trava muito rápido. Né? Acabou o óleo, é questões de segundos ali para ele ir ao travamento total. No caso dos, isso. E no caso dos vazamentos, se for vazamento de água, motor refrigerado a líquido, né, a água, esse nós vamos ter pontos críticos como mangueiras, né? Eu acho até falho o motor aeronáutico voar refrigerado a água, exatamente por causa desse tipo de problema. A mangueira rasga muito fácil, temperatura é difícil de você completar, de você controlar ela a partir do momento que o teu motor começa a apresentar superaquecimento, e aí as mangueiras vai ser um dos pontos frágeis, críticos aí nessa questão aí de temperatura. Até uma válvula termostática ali, emperrada, já condena todo o sistema, né? Isso, exatamente. É bom, igual ele citou aí nesse último caso, aí, ele apresentou aí nesse relatório aí de motores, ela é um controlador de temperatura muito eficiente. Né? Para quem quer um motor refrigerado a líquido aí, ele vai ter mais potência e usando a válvula termostática ele vai ter um controle eficiente dessa temperatura, porque o líquido vai ficar separado ali, né, dentro do motor por mais tempo. Na hora que esse líquido aquece, ele volta para o radiador e há sempre essa troca de líquido e isso funciona muito bem. Eu acho que é por aí que acontece. Esse emperrar e aquecer pode até misturar água no óleo, né? O que também é muito crítico. Queimar junto Isso, do cabeçote, no caso. isso, exatamente. Os motores têm essas juntas, né? A junta de cabeçote, que ela funciona como se ela fosse um circuito elétrico, ali, um fusível, vamos supor assim. Ela foi feita para estragar com mais rapidez do que o próprio motor. Por quê? Porque é mais caro você perder o motor do que perder a junta. Então, coloca uma junta, ela vai suportar um tempo de calor, e se isso não for resolvido, não for controlada essa temperatura, essa junta vai queimar e o teu motor vai parar ou ele vai funcionar muito ruim. Eu não diria um fusível, né? Mas ela tá ali fazendo a vedação de duas superfícies metálicas, né? Tira imperfeição. Bom, é isso aí. Os comentários, os pontos, né, que vocês citaram são importantes. Achei interessante aí o comentário do item que deteriora primeiro, né, até para não esperar o motor estragar, você deteriora uma peça que é muito mais barata, né, e te dá o aviso. Os avisos, normalmente, eles são sempre planejados ou na certificação para que não espere danificar para você tomar uma ação. Ele é um aviso de que vai acontecer algo, né? Então, isso é muito bom. Então, toda vez que você tem um sistema de alerta, de alarme, você tem também através de cores, né? De âmbar, vermelha, azul, branca. Cada cor dessa, dependendo do avião, é um sistema de alerta que te dá, olha, é um alerta. O vermelho normalmente já aconteceu o problema. Pode ser fogo, pode ser o motor que está com problema mais sério, mas você tem um amarelo, um âmbar, ele não está afetando sua aeronavegabilidade, mas ela poderá ser afetada se você não fizer nenhuma ação. Então, isso é muito importante entender que os sistemas, né, dos aviões, a gente estava falando de motores, mas é para qualquer um, ele possuem alertas com uma visão de prevenção para que dê tempo dos pilotos, né, no caso de avião, tomar uma ação para que não
aumente mais o risco dele, o nível de risco que ele está envolvido, para que ele ou retorne e pouse com segurança, ou faça uma abortiva de uma decolagem. Então, por exemplo, você tem um motor, parou, já parou, ele não vai colocar amarelo para você, é vermelho. Então, se for numa corrida de decolagem antes da velocidade de rotação, ou melhor, de decisão, é para você abortar. Então, ele não vai botar laranja, amarelo, vai botar vermelho. Então, cada cor sinaliza. Além disso, tem o alerta sonoro também. Estou falando de aviões mais modernos, né? Então, você tem um avião aí que vocês vão para o aeroclube, um avião mais simples. Quando você reduz a manete, o trem de pouso, aquele avião com trem de pouso retrátil. Se você reduzir a manete e ele não estiver embaixo, vai tocar, vai soar uma buzina. Essa buzina já está te avisando que aquela manete toda reduzida sem o trem está correndo o risco de você pousar sem trem. Pode ser que você reduza o motor lá em cima, muito alto. Aí tem avião que, dependendo da altitude, ele não toca. Ou você está com o flap embaixo e o trem recolhido. Então, tem uma... Para cada avião tem uma combinação que faz com que o alerta apareça. Então, é muito importante entender que os sistemas, ou por falta de lubrificação, ou uma lubrificação inadequada, ele vai te alertar para que você não abuse do motor ou da potência e consiga retornar com segurança. Ah, mas eu tenho que entender que eu tenho que voltar com a potência reduzida? Sim, desde que você consiga manter a sua sustentação, sua velocidade, sim, você pode voltar com ela reduzida. Se for um bimotor, você não precisa nem cortar o motor, você volta com ela reduzida, ok? Então, isso é bem possível, tá? Então, o nosso estudo de caso hoje, eu vou pedir aí para o... Ô, Charles, está me ouvindo aí? Minha voz chega aí? Boa noite, professor. Cheguei meio atrasado. Você consegue ler aí? Consigo sim. Lê para a gente aí, por favor. Identificação do problema. A aeronave decolou do aeródromo Paulo Afonso, Serra Brava, Uniforme Fox, da Bahia, com destino ao aeródromo Deputado Luiz Eduardo Magalhães, Serra Brava, Serra Vitor, Salvador, Bahia, às 12h29 UTC, a fim de transportar pessoal, com o piloto e 2 passageiros a bordo. Com aproximadamente 55 minutos de voo, com a aeronave nivelada no nível de voo FL 105, o piloto identificou forte vibração no motor. Durante a descida em emergência, ao passar pelo FL 090, houve o apagamento do motor. Foi realizado um pouso forçado no KM 269 na rodovia BR 110. Isso, obrigado. E aí está a foto do avião aí, desse problema. Eu peguei um exemplo real dessa vez para vocês fazerem esse estudo de caso. Sem ler o próximo slide, o que vocês acham aí? Vou deixar vocês conversando 5 minutos aí para criar na imaginação o que pode ter acontecido. Bom, a vibração ali pode ter começado aí pela, né, uma falta de óleo no motor, como, né, originando aí a vibração do motor. Parece ser um ponto aí para ter contribuído aí para dar a falha no motor. Vai ter um desprendimento de hélice, será? Uma pá da hélice, dependendo da vibração aí. Uma parte dela. Essa causa aí, ela está muito parecida com um travamento do motor por superaquecimento, falta de lubrificação, pane, né? Uma falta de lubrificação, ela pode acontecer por vários motivos. Entre eles, a falha da bomba, né, de óleo, que apesar de estar ali submersa no óleo,
mergulhada no óleo, ela acaba travando. E aí, com isso, também vai faltar lubrificação. Às vezes o problema nem foi no óleo, e sim na bomba de óleo. Essa vibração ela pode acontecer em decorrência ali do superaquecimento, né? Falta da lubrificação, o motor já começa a travar, como ele ainda está tendo força para girar o eixo de manivela, esses pontos de travamento começam a ir freando o eixo e essa vibração aparece com maior frequência, até a parada total do motor. Talvez algo desse tipo. Eu não acredito muito na possibilidade aí de ter quebrado a hélice. Até mesmo porque dificilmente dá esse tipo de problema nessas aeronaves. Né? Se parar uma vela, ele vai vibrar. Sim, mas para uma vela ele vibra, mas ele não trava Sim, não trava. o motor. Nós estamos falando de lubrificação. Se você falou de vela, se houver uma pane elétrica dos cabos ali na vela, em um dos cilindros, ele vai funcionar deficiente, vai haver uma perda de potência desse motor, mas ele ainda assim vai continuar funcionando. Mas observe aí na identificação do problema que a aeronave, ao passar pelo nível 090, ela apagou o motor, né? Houve um apagamento do motor. Então, entre 105 e 090, foi muito rápido esse evento. Tem razão. Bom, lógico que com esses dados aí, isso são as hipóteses, né, que vocês estão imaginando, né, isso é natural. Considerando que é uma aula sobre óleo, sistema de lubrificação, a gente tem uma tendência de achar que pode ter tido uma pane de bomba, de óleo, coisa desse tipo. E aí a gente agora acrescenta o seguinte, que são a descrição do problema, né? Tratava-se de um voo privado de transporte de passageiros, ok? O piloto informou aos órgãos de controle de tráfego aéreo e iniciou uma descida de emergência. Após avistar a rodovia BR-110, o piloto realizou um tráfego de emergência para pouso forçado, com a visibilidade comprometida pelo óleo que resvalava pelo para-brisa. Olha que interessante. Ou seja, ele viu vazamento de óleo. Aí você diz, então o motor tinha óleo? Tinha óleo. Mas apareceu indícios, né? Não indícios, apareceu manchas de óleo, né? No para-brisa. E no local da ocorrência foi constatada que a tampa do bocal de abastecimento do óleo de lubrificação do motor se encontrava fora do lugar previsto. Agora vocês têm 5 minutos aí para conversar sobre isso aí. Aí é complicado, né? Aconteceu algo parecido aí com um colega meu. Eu até comentei isso aí no início, lá das aulas. O esquecimento, né? A pessoa vai lá, faz o serviço e não confere. Às vezes ele acha que fechou e está tudo bem e acaba deixando fora. Esse colega meu foi bem parecido, só que esqueceram a tampa do tanque de combustível. Então, durante o voo, o combustível foi embora e ele acabou pousando aí por pane seca. Mas é bem curioso essa situação aí, né? Da troca de óleo.
A questão ali da tampa, né, não estar no lugar, com certeza contribuiu aí significativamente para fazer com que um óleo ali vazasse. Não sei como é que é. Normalmente a tampa é em cima, né? Então, com esse vazamento aí, ele foi direto para o para-brisa, né? Do piloto, né? Da aeronave. Exatamente. Aí na inspeção, né, antes da decolagem ali, se tivesse feito uma inspeção, aberto ali a tampa, o capô do motor, e verificado esses detalhes, provavelmente ele teria verificado a ausência da tampa no local. Ou então, às vezes, colocaram, mas não verificou se ela travou direitinho ali no bocal, enfim, bem complicado. Por isso que fazer a inspeção é fundamental, cara. Eu acho que é uma função do piloto e ele não deve transferir isso aí para ninguém. Bem complicado. Bom, então o estudo de caso de vocês é esse aí. E a partir daí vocês vão fazer a contextualização, né, que é informações, tal, tirando, como sempre, fazer esse trabalho, que não é nenhuma novidade para vocês, fazer análise da causa raiz, baseado nas hipóteses que vocês estão entendendo que possa ser, né? É, um, é uma investigação que vocês estão fazendo baseado no que vocês viram. O motor funciona sem óleo? Funciona com óleo? Com alta temperatura, com baixa temperatura? Tem indicação? Não tem? Tem indicação de falha? Não tem? Então, isso ajuda a calcular, a determinar as causas raiz. E quais são as alternativas de solução para esse problema que vocês encontraram? Para cada problema que vocês encontram, é necessário que tenha uma alternativa de solução, ok? Que pode ser, como alguém falou, do combustível, né? Uma instrução melhorada, se for isso, né? Ou uma manutenção melhor da bomba, do motor, não sei. Depende do que vocês entenderam. E também uma análise de custo-benefício, vantagens e desvantagens para essas alternativas que vocês colocaram. Às vezes, desmontar tudo e remontar é mais barato e resolve o problema. Às vezes, só isso não evita que o problema retorne. Então, é importante analisar de forma, vamos dizer assim, matemática até, né, do impacto operacional da segurança e o custo que vai dar. E as recomendações que vocês imaginem que poderiam ser descritas, né, determinadas para essa empresa, para que isso, normalmente, isso não aconteça e o risco não seja aumentado, seja um risco aceito. E depois de tudo isso, você está. E como é que implementa e como é que acompanha. Se implementou, tem que acompanhar. Eu sugeri fazer isso, isso, isso em tanto tempo, com inspeção, com auditoria, ou um novo time, novas pessoas. E como é que se acompanha? A cada 3 meses, a cada mês, a cada 6 meses, não sei. Eu vou lá e faço uma auditoria, ou eu vejo todos os voos, todas as decolagens, vai depender do que vocês imaginam que seja viável e execuível. E, no final, o que se aprendeu com isso? As empresas normalmente têm um banco uma memória de eventos, né, que ela utiliza para não repetir o mesmo problema. Isso economiza bastante dinheiro nas empresas, não só empresa aérea, como qualquer uma empresa. Tudo de errado que sai vai lá para o banco de lição aprendida para que, com o tempo, as pessoas leiam e aprendam, né, com o erro dos outros, que é bem mais barato do que aprender com o próprio erro. Então, esse é o trabalho de vocês para esse estudo de caso. Ok? Alguma dúvida? Bem simples, né? Bem simples, tranquilo, bem intuitivo. Eu acho que, para mim, foi bem interessante a aula, assim, bem
Deu para ter uma boa noção. E com isso, esses assuntos, né, são fundamentos, né? Os fundamentos são simples, desde que você entenda de uma maneira sequencial, uma lógica, né? Não adianta colocar problemas aqui, falar assuntos complexos se a aula é de princípios, né? Princípios fundamentais. Então, esse é o fundamental, mas é muito importante que entenda o fundamento, porque uma vez que você entenda o fundamento, lá na frente ele vai fazer uma diferença para concluir os procedimentos, entender o que vem nas outras aulas aí do curso que vocês estão fazendo. Okay? Então, como nós falamos da lubrificação do óleo, você tem um óleo do motor que faz o quê? Faz com que as peças que operam dentro do motor, que trabalhem, que funcionem, que se movimentem de uma forma harmônica e o óleo, com a viscosidade, com ponto de fulgor, com tudo aquilo que a gente viu, sirva de quê? De meio de campo, né? O meio do caminho para que as peças funcionem conforme o fabricante fez o motor. Então, o óleo é um item, não é um acessório. O óleo faz parte da operação do motor. Não é que hoje eu não vou botar óleo, amanhã eu boto. Não, ele funciona com óleo. Então, ele foi planejado para funcionar com óleo. E nós explicamos aqui nessa aula e nas anteriores quais são os fundamentos, né, e os pontos importantes a observar. E, caso tenha um problema, eles estão sendo apresentados para vocês em forma de estudo de caso. Então, toda vez que vocês fazem um estudo de caso, demonstra que vocês entenderam o conceito e, caso não seja cumprido ou seguido aquela orientação das aulas, o que a teoria diz, você acaba tendo um acidente. O motivo do acidente ou da ocorrência não é porque o piloto não sabe ou o mecânico. Alguma coisa não foi feita ou foi feita de forma inadequada, demonstrando que não se entendeu muito bem o conceito. Então, o acidente ele tem uma linha de ponto de o peso, né? A contribuição, ela é maior ou menor em algum determinado assunto. Se vocês acham que, no exemplo que deram aí do tanque de combustível, ele não apertou a tampa direito, qual é o peso maior aí? É o desconhecimento? É o fator aí, homem que esqueceu, estava com muita atribuição? Vocês vão julgar de acordo com o que aconteceu, com os fatos. Então, tem uma contribuição maior ou menor. No Brasil, não se fala muito em causa. Não, muito não. Não se fala em causa, se fala em fator contribuinte. O americano fala em causa, probable causa. A causa provável foi isso aí. Já no Brasil, não. A gente fala em fatores contribuintes. Mas, em compensação, não se diz que o fator contribuinte operacional foi maior do que o psicológico, o humano, não. Só fala que aconteceu. Então, no meu entender, ele é incompleto. Ele não ajuda muito falta algum item que você pode reduzir o esforço na correção. Se você determina que aquele fator e outros estavam, mas um afetou bastante, você coloca bastante peso nas recomendações aí. Então, mas aí é um tema pessoal, cada um depois conclui. Oi? É verdade. Eu estava olhando aí um evento que aconteceu, um acidente aqui em Lusiânia, onde o CENIPA, lá, o investigador, eles colocaram lá no relatório que os fatores contribuintes para a causa do acidente foram tal. Aí eles não direcionam direto a uma causa, e sim a fatores que contribuíram. Parece que há um certo medo de culpar. Vamos lá. Eu vou tentar ajudar você nisso aí. Eu trabalhei no CENIPA, né? E, sim, como vocês sabem, eu faço investigação há 40 anos. Não é medo, não. Isso é um conceito. O conceito do Brasil é buscar os fatores que contribuem. Não é apontar culpados, não é dizer que ele foi um negligente, um imperito ou imprudente.
E na década de 80, entre 82 e 85, a gente escrevia nos relatórios que o piloto, por exemplo, foi imprudente, ou foi negligente, ou foi imperito. E aí nós observamos que ali, naquele texto, nós estávamos simplesmente dizendo que o piloto tinha sido um criminoso. Porque para você ter um crime, basta ter um desses itens: negligência, imperícia ou imprudência. Então, nós mudamos toda, eu contribuí com isso, nós mudamos toda a legislação e retiramos esses termos, negligência, imperícia e imprudência, e colocamos fatores que contribuíram. Como hoje você não diz testemunha, se diz observador, a pessoa que viu. São palavras que fazem com que o relatório não seja um relatório punitivo ou levado para uma punição. Muito embora o juiz pode solicitar o relatório e o advogado transformar aquilo ali numa investigação criminal e dar os procedimentos que queiram dar. Mas não é medo, é simplesmente uma doutrina que se adotou no país. O americano faz a mesma coisa com outras palavras. O inglês também, o francês também. Nenhum deles focam na culpa, mas a palavra, dependendo do código do país, faz com que aquela designação no relatório culpe o piloto, ou o copiloto, ou o mecânico, ou sei lá quem, controlador de voo, o operador, qualquer um. Então, é uma situação de que, se você quer encontrar realmente a causa, você vai ter que contratar um perito, aí pode ligar para mim, e dali você desenvolver uma linha e dizer, não, isso aqui contribuiu dessa maneira, tal, tal, e conseguir dosar o que foi mais e o que foi menos. Que também é uma situação subjetiva. Não quer dizer que ela é objetiva, ela é subjetiva. Vai depender da experiência do perito, da pessoa que investiga. Mas se você, por exemplo, teve um avião que perdeu, teve pane seca porque o combustível saiu, porque alguém não apertou direito lá a tampa, mais objetivo que isso não existe, ele não apertou direito. O que fez com que ele não apertasse é outro problema. Mas o fato é, não se apertou direito, ele não cumpriu o que ele tinha que cumprir. Tem punição para isso? Tem punição. Ela pode ser mais grave ou menos grave, vai dar na cabeça do juiz, se ele entender que as atenuantes ali favoreceram para ele esquecer ou não apertar direito. O treinamento foi correto? Não, a empresa não deu o treinamento correto. Então chama o cara que dá o treinamento, bota ele no meio aí também dessa brincadeira, ele paga um pedaço também aí, porque ele tinha que treinar. Então, hoje você tem o envolvimento da empresa como um todo, do da empresa, operações, do manutenção e do safety. Todo mundo agora está no mesmo bojo, porque, apesar de não se dizer causa, mas na hora que vai para a justiça, ele pega todo mundo. Todo mundo que ajudou ou deixou de ajudar. E hoje é visto assim, se você soube que aconteceu algo e não tomou a decisão, então você é responsável. Então, aí entra o dono da empresa, entra operações, entra o piloto-chefe, entra o safety, manutenção, entra todo mundo. Então, tomou conhecimento do problema, você tem que saber. Se ele não apertou direito a boca do tanque e alguém sabia, tinha que ter avisado. Se ele não fez o treinamento adequado, ele tinha que ter feito treinamento antes de começar a trabalhar. Você está aí, o Marcelo está aí na plataforma. Se ele não tem o treinamento adequado e acontece algo, alguém vai doar área de treinamento. Como é que você bota um cara aí na plataforma se você não deu treinamento adequado para ele? Vai pagar o preço junto com ele. Ou mais ou menos, vai depender aí da gravidade, né, da consequência. Então, não é medo ou receio, foi uma política de investigação, mas o fato existe, o fato está ali. A tampa do combustível não estava adequadamente presa, no caso dessa do combustível que você falou. Eu não vou contar do caso, porque vocês estão fazendo o caso aí. Cada um vai fazer da forma que quiser, mas tem vários acidentes que o fato existe. O piloto não corrigiu o motor, não corrigiu a atitude do avião. Não, isso é um fato. Por que ele não fez isso? Aí é uma investigação. O que contribuiu para ele não fazer? Ele tinha problema em casa, o salário dele estava atrasado, ele estava com fadiga, ele estava com isso, aquilo. Tudo isso faz parte da investigação e é levantar. Mas, tecnicamente, você sabe que o motor precisa de óleo para funcionar. Se você não
Se você decola sem óleo com nível muito baixo, você sabe que você está correndo o risco do motor parar. É Concorda? verdade. Sim, com certeza. Então, Muito. você já é um participante aí, né, um contribuinte desse evento. Então, qual é o nível do óleo? Eu tenho que puxar a varetinha lá e olhar, tem que estar aqui. Está abaixo, estou contribuindo para um acidente. E aí, se eu tenho um vazamento além do normal, esse óleo vai cair mais rápido, o tempinho que eu teria a mais se estivesse cheio, não tem. Ou combustível a mais, fui combustível a menos. Encontrei mau tempo, fiz desvio e tal, não consigo chegar no destino. Então, essa análise ela é feita na investigação e aí aparece com esse nome de fatores contribuintes. Porque ninguém está preocupado na investigação do CENIPA de encontrar culpados. A justiça lá, o advogado da família, o seguro, pode fazer isso, mas o CENIPA não. Ele só quer buscar os fatores que contribuíram para reduzir isso, o risco, né? Transformar num risco aceitável. Okay? Isso é bom ou ruim? Isso é uma política. É uma política do país de fazer investigação. Se entende que é mais produtivo fazer assim. Eu tenho minhas dúvidas, você tem suas dúvidas, cada um aqui tem uma posição. Mas a lei hoje que vale é essa. Tá? Muito bem, aprendi muito. Claro, a colocação do medo, a palavra medo, ela foi uma colocação grosseira, mas foi Não, para lógico, tá focar, claro. ela foi para focar direto no problema e veio uma aula de explicação, trazendo conhecimento, eu acredito que a todos nós aqui. Não se preocupe, fiquem à vontade. Aqui a gente está para discutir. O receio não existe aqui. É uma aula, bate-papo, é uma troca de conhecimentos. E o que eu souber da causa, né? Felizmente vocês estão conversando com uma pessoa que trabalhou muito tempo, consegue contar um pouco da história, né? Eu poderia não conhecer nada dessa história e até concordar contigo. Mas, por acaso, como eu conheço, eu posso dizer um pouco mais, né, sobre esse assunto para a gente ter um conceito melhor e nos ajudar, porque tudo isso aí é um conhecimento que vai ajudar a gente a voar melhor, a fazer procedimentos melhor, a entender por que eu tenho que estudar o procedimento, por que eu preciso realizar o procedimento. Vocês, com esses estudos de caso, vocês estão valorizando o conhecimento que vocês estão tendo. Vocês estão vendo que, se não aplicar o conhecimento que vocês estão tendo, vocês vão ter um acidente igual que está tendo no estudo de caso. Todos esses estudos de casos que eu mostrei para vocês foram reais. Todos. Alguns eu estive participando, alguns eu investiguei, outros eu não investiguei, mas está aí. Está aí na história. Todos os assuntos da aula de curso do curso de Ciências Aeronáuticas têm um acidente. Escolhe aí qualquer assunto que a gente arranja um acidente que foi afetado por não cumprir um CRM, uma fadiga. Pode escolher aí o assunto que você quiser. Já teve um acidente. Aí eu pergunto para vocês e fica aí para vocês refletirem um dia num bate-papo. Aí por que a gente, sabendo disso, o número de acidentes não reduz? É complicado. Pensem, um dia a gente vai chegar num ponto. Eu tenho uma ideia, vocês vão ter outra ideia, mas eu acho interessante. Ok. Tá bom? Como é que foi o bate-papo hoje, Jonathan? Foi bom? Ruim? Médio? Como é que foi? Muito bom, professor. Tudo certo. Muito bom, como sempre. E aí, Marcelo? Foi, como sempre, né? Eu vi Excelente. mostrando as pessoas lá, né? Mas O também professor sempre faz uma associação, né, nesse caso aí, com o motor automotivo, né, para facilitar, ter um pouco de entendimento. Eu tento associar com alguma coisa daqui do trabalho, né, que são coisas similares, né, objetivos diferentes, mas consigo associar e também contribuir para como experiência e entendimento aí para entender melhor a matéria. Bom. Charles, como é que foi? Um pouquinho que você assistiu ele. Pois é, professor, eu cheguei um pouquinho atrasado. Um pouquinho não, né? Cheguei quase no final da aula. Mas
Eu, no curso de PP, no teórico, é sempre bom a gente dividir experiência e aprender mais com quem sabe um pouco mais, né? Quem tem mais bagagem. Então, eu acho muito interessante essa troca de conhecimento e poder aumentar e agregar mais ainda no conhecimento. Achei muito boa a aula. Pelo menos o finalzinho que eu peguei. Obrigado. E aí, Divino, o que você achou aí do bate-papo? Opa, excelente, professor. Trouxe bastante conhecimento com a teoria simples, né, como o colega aí colocou, né? O senhor pega os exemplos mais simplificados para que torne um entendimento mais fácil aqui para nós. Foi muito bom e excelente também a forma como o senhor esclareceu essa questão aí do CENIPA, que não foi, eu acho que não era um tema da aula, mas acabou trazendo muito conhecimento aqui, tanto para mim, eu acredito, quanto para os colegas que estão aí. É isso. Eu entendo que quando eu trabalho numa empresa, né, a pessoa entra na minha sala, ela tem que sair, depois que ela entra, melhor do que entrou, entendeu? Pelo menos mais contente. Então, o nosso bate-papo aqui também tem que ser assim. O ideal é que vocês saiam daqui hoje, todos os dias, com conhecimento maior do que entraram, né? E eu também, eu aprendo bastante também. Eu troco ideia, vejo uma outra opinião. Então, o foco sempre vai ser esse, que vocês saiam bem melhores, não que vocês sejam ruins, mas que tenham assimilado algo a mais, algo produtivo para vocês no dia a dia aí, para o qual vocês se estão investindo, né? Vocês é que estão pagando esse curso, né? Então, o investimento é, é de vocês. Então, e a gente faz aqui o papel como professor de valorizar o seu investimento. Então, eu que já fui aluno por muito tempo, até hoje eu sou aluno, então é importante que tenha alguém que explique, né? Que passe aquele plus a mais que a gente chama, né? Não adianta, eu posso chegar aqui e falar, a matéria é essa, daí toma a prova. Não traz proveito nenhum, não traz um ensinamento, não traz um caso, não solidifica, né? Não fixa o assunto. Então, os objetivos aqui sempre vão ser esses, que a aula termine melhor do que começou, tá bom? Com Beleza. certeza. Pode falar com ela rapidinho. Tu dá mais alguma outra matéria também, professor? Não entendi? Não essa, não. Tu tem alguma outra matéria que é contigo também? Não, Esse nesse outro ano aqui que você não. tá Nesse cagando. ano é só essa. Ano que vem eles estão me convidando aí para dar mais algumas matérias, mas não definiu ainda não. Eu acho que já estava completo, né, quando eu entrei aqui para dar aula e tal. Ou eu não sei também, né, de repente eu tenho que aprender um pouco. Regulamento de tráfego aéreo. Não, isso é Navega... tranquilo. Não tem nada Navegação aérea. difícil, não tem nada difícil. Ou você não estudou, ou você É, não conseguiu decorar, só isso. é verdade. Aviação é isso, não tem nada, está tudo escrito, está tudo escrito. É que a gente, às vezes, é um pouco preguiçoso, né? Não decora o que tem que decorar, né? Ou decorou só para aquilo, para passar na prova e já esqueceu. Por exemplo, eu fiz a carteira lá é, do barco lá, né? Capitão, como é que chama lá? Arraiz Arraiz. Amador. Se eu daqui a pouco não entrar num barco e fazer, eu vou esquecer. Ou então vou ter que ficar lendo toda hora aquele regulamento lá. E tem regulamento para caramba, tem coisa para caramba. Não é igual avião. Então é normal. Ou na aviação está tudo escrito, está tudo escrito. Lógico que a sua experiência ajuda, né? A sua experiência ajuda a entender algumas coisas com mais facilidade e concluir com mais facilidade. Tomar a decisão. Porque o difícil na aviação não é fazer o certo, não. O difícil é quando tem um problema, você decidir o que vai fazer. Esse é o problema. Isso se chama gerenciamento. O aviador, ele é um gestor. Coloca isso na sua cabeça. Ele precisa saber decidir. E aqui embaixo, como a gente está tomando uma cervejinha, batendo papo, é fácil. Agora, quando você está voando lá em cima com um problema, com a falha, com a pane do motor, chuva, trovoada, não sei o quê, o buraco é mais embaixo. Ali você precisa ser um gestor. O que você faz, o que você não faz.
E o copiloto, ele é um dos caras mais capacitados que tem. O comandante que tem um copiloto bom, esse cara vai para a lua, esse cara faz de tudo. Porque o copiloto é que ajuda o comandante a fazer o certo. Ele é um braço direitaço mesmo. Às vezes o cara, não, sou o comandante. Não, você tem que agradecer teu copiloto, porque ele é que está ali garantindo que você está fazendo tudo certinho, está checando o que você está fazendo, está vendo checklist, está conferindo os itens, está fazendo tudo. Porque a gente pula, esquece, faz um item que não era para fazer, aí tem que voltar e ele está vendo, ele não está deixando, está te alertando. É um mix aí, o CRM, que a gente chama, né, da cabine, é muito importante. Mas esse ano, eu só estou dando essa aula, já dei uma outra que foi diferente dessa, esse ano, agora, até o final, é essa matéria aqui, essa disciplina aqui. Mas, aos poucos, a gente vai aumentando aí o número de matéria. À medida que faltar professor, aparecer mais matéria, né? De repente, vocês pedem aí para eu dar outra matéria. Brincadeira. Mas fiquem à vontade. Se vocês que tiverem dúvida em outra matéria, eu puder ajudar, é só perguntar também, ou manda o WhatsApp, ou aqui mesmo, pode perguntar. Show de bola, professor. Tá bom? Então, pessoal, Tranquilo. cumpram aí o estudo de caso e um bom fim de semana para vocês. Prazer tê-los a bordo. Maria. A todos, um bom final de semana e até a próxima. Até a próxima. Boa noite. Boa noite. Boa noite.